Êxodo 12, versículo 7. E tomarão um pouco de sangue, passarão sobre os umbrais e sobre as vergas das portas das casas, que comerem. O sangue, porém, será para vós um sinal, tá? Um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei diante. A praga da destruição não vos atingirá, quando eu ferir o Egito. Tomai alguns ramos de ensopo, molhai no sangue que estiver na bacia, e marcai a travessa da porta e suas colunas laterais com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta de casa até pela manhã, ou seja, até pela manhã, até o sol nascer, tá? Porquanto Adonai passará por toda, porquanto Adonai passará por toda a terra para matar os egípcios. Parece até um pouco forte, né? E quando vier as marcas de sangue sobre a travessa, sobre as duas colunas laterais, ele passará diante dessa porta. E não permitirá que o destruidor entre em vossas casas, para vos ferir de morte. Então quantos tem aqui? Quantos tem? Um ou dois? Só, né? Está dizendo o Eterno vai estar nessa porta e o destruidor vai passar. O Betsalel já me entregou meio ouro aqui, né? Mas depende de alguns vão perceber. Tá? Aqui é o seguinte, existem regras, nós vamos tratar de algumas leis, nós vamos tratar de uma regra do pacto de umbral, certo? Então isso aqui não foi uma coisa específica com os hebreus, a gente tem que entender como se pensava, aonde o povo de Israel estava vivendo, senão a gente não consegue entender as escrituras. Tá? Então a gente tem que entender um pouco de contexto cultural. O Betsalel já explicou e eu vou dar uns nomes, entendeu? Ele já falou, né, do ato dos inimigos e eu vou dar o nome dos meliantes, certo? Vamos traçar os nomes para a gente identificar quem é quem, certo? Não vou falar de todos por causa do nosso tempo. A gente tem que entender um pouco do contexto cultural, porque senão parece aqui uma historinha, né, muito interessante, sobrenatural, mas a gente não entende o propósito de cada coisa, de cada praga, tá? A Torá é um documento legal. Presta atenção. A Torá não é um documento religioso. A Torá é um documento legal, uma constituição que foi entregue a uma nação, certo? Então a gente pegou a escritura e transformou num documento religioso, mas ela é um documento legal, existem regras, leis para o povo, né? E um contraste de leis. As leis que o Eterno está dando, está fazendo um contraste com a mentalidade dos povos ao redor e dos povos que o povo de Israel passou, certo? Estão me entendendo? Estão me acompanhando? Então Israel está dentro do Egito, Israel sabia, né? Já estava há 430 anos ali, já estava sendo quase assimilado. Então teria que haver um confronto com a mentalidade, com a estrutura egípcia, tanto para os egípcios como para o povo de Israel, para fazer distinção, certo? Então o Eterno começa o quê? Desmascarar, confrontar todos os deuses, certo? Deuses que não são deuses, deuses da imaginação do ser humano, e os egípcios criaram, certo? E veneravam esses deuses. Então tem que começar de cima para baixo, tá? Vai desconstruindo toda a cosmologia. Cosmologia, quem é cosmologia? Como eles viam o cosmos, como eles entendiam o cosmos, tá? Como eles entendiam, como eles compreendiam as coisas, senão não faz sentido. As coisas estão escritas na Torá, se a gente não entender algumas coisas. Então existe um pacto umbral, existem regras, quando uma pessoa adentra a sua casa, ela está sob responsabilidade de quem? Então eu vim aqui até o Maurício, entrei sobre aquela porta, a responsabilidade dele sobre a minha vida, certo? A responsabilidade dele está sobre a vida de todos que estão debaixo desse teto que adentraram aquela porta, certo? Que é uma aliança, ali existe um pacto, a mezuzá
é a amostra do pacto do umbral que nós temos com o Eterno. Tá? Então é o seguinte, é uma regra, é uma lei. Tá? Nós temos que entender por que os egípcios fizeram o que fizeram com o povo de Israel. Eles se basearam em quê? Em que regra, em que lei? Por que o povo passou pelo mar? Por que os egípcios foram afogados? Por quê? Por que Faraó teve a legalidade de afogar os filhos de Israel? Por quê? E ninguém reclamou. Ninguém se levantou, as Nações Unidas, ninguém fez nada. Né? Uma atrocidade. Então, tudo isso a gente tem que entender um pouco, para entender o contexto, o que aconteceu lá, o que vai acontecer conosco, certo? Existe uma batalha, existe uma guerra. Vou falar umas linguagens meio estranhas para a maioria que veio da igreja, uma guerra cósmica. Tá? Eu não falo umas linguagens, oculto, cósmico, pessoal, não. Já fica meio estranho. Tá? Então, existe uma guerra cósmica. Então, como o pessoal, como os egípcios e os povos ao redor entendiam isso? O que eles tinham como verdade absoluta? Certo? E o Eterno está confrontando as verdades egípcias e dos povos ao redor. Tá? Então, ele está mandando passar o sangue nos umbrais. E por que ninguém reclamou? Porque sempre tem um, né? Ah, Moisés, por que isso, Moisés? Ninguém reclamou. Então, se havia um conceito, né? Eu posso, ó, a gente não perder tempo, ó, tem um comentário desse livro que é Contexto Histórico-Cultural da Bíblia. Então, é importante a gente estudar esse contexto histórico-cultural. A gente usa bastante depois que caminha o judaísmo, os nossos sábios, mas às vezes não existe um contexto cultural. Os sábios vão falar daquilo que está dentro do povo, não dos povos ao redor. Estão me entendendo? Então hoje eu vou falar um pouco da cultura de fora, não a cultura de dentro. Tá? Então, existia deuses que atacavam. Deuses que atacavam crianças. Então, existia uma cultura, o entendimento de lavar os templos e as imagens dos deuses com sangue. Tá? Com sangue. Vou passar essa aqui, porque esse aqui é o vermelho. Volta, deixa aí. Certo? Então, existia essa cultura. Para quê? Para proteger dos espíritos malignos, dos demônios. Então, para você ver que eles tinham mais medo dos demônios do que dos seus próprios deuses e dos seus templos. Isso é uma estrutura, e até hoje tem. Se aparece um trabalho de macumba lá na frente, todo mundo fica com medo. Como se os deuses ou os espíritos malignos são mais poderosos que o Eterno, e você, que é templo do Espírito. Então, essa estrutura mental existe até hoje. Estamos entendendo ou não? Medo do oculto, medo do mal. Então, é uma questão do inconsciente coletivo que todo mundo tem, e a gente tem que se libertar disso, tá? Isso faz parte da libertação do Egito. Quando a gente sai do Egito, o Egito não sai da gente. Então, a gente tem que entender essas estruturas e ter uma fé plena e não se apegar a essas culturas, essas mentalidades. Certo? Ou a gente crê que o Eterno é soberano sobre todas as coisas, ou continua naquele aspecto que existem vários deuses, cada um com uma função. Bem? Estão entendendo? Então, por isso que foi colocado. E aí, vão ter alguns umbrais egípcios, vai aparecer ali, tá? Que eles passavam sangue. Então, nós sabia que havia uma proteção. Só que o que o Eterno faz? O Eterno manda matar uns dos deuses mais poderosos do Egito. Porque quem leu, acompanhou as Parashot, viu que Moisés quer fazer o sacrifício fora, no deserto. E Faraó diz, não, vem fazer aqui. E Moisés vai dizer, não é bom a gente fazer aqui. Porque é abominável o que a gente vai fazer. Por que é abominável? Aí tu lê, é abominável? Por que o Faraó quer dar uma força e Moisés está dizendo que não dá? Por que isso? Porque eles iam matar animais. E alguns animais eram como deuses. Para matar os deuses. E qual a diferença? Por isso que está escrito que os pastores hebreus eram abominação para os egípcios. Porque eles criam os animais, né? Cresciam, tal, depois, ó. Comiam os deuses. Se alimentavam dos deuses. Estão entendendo? Então Moisés, não, falou, melhor a gente fazer isso lá fora. Que vai ser abominação para vocês. Vai ser terrível. Nós matar os deuses de vocês. E um dos deuses maiores é um deus com cabeça de cordeiro.
Só vocês olhar, porque é muita coisa, não consigo colocar as imagens. E naquele momento, naquele período, estava regendo a constelação de Áries. É isso? A constelação do Cordeiro, do Carneiro. Então, por isso que foi uma atitude de muita fé do povo hebreu e dos egípcios que creram, certo? Porque teve israelitas que não creram, mas teve egípcios que creram. Então, o trato aqui de Êxodo é quem crê. Quem crê será salvo, será liberto. Amém? Você crê? Pero que sim, pero que não. Aí vai vir a prova. Tem que matar o Deus. Tem que matar o Deus, entendeu? Subjugar a situação com sangue, tá? E botar o Deus para dentro. Acabar com ele. Tá? Menosprezar ele. Então, esse foi um ato muito grande de fé. Tá? Então, a gente tem que entender esses conceitos egípcios, para a gente poder entender o que está acontecendo nesse período. Amém? Pode passar? Então, aqui, nós estamos vendo, ó, essa imagem aqui é fundamental, isso aqui é muito raro. Tá? Alguns comentários que eu peguei do Moré Rico Cortez e do pastor Walter Agosto. Tá? Então, são comentários de contexto histórico-cultural. Tá? Então, aqui uma imagem, certo, de um templo. De um templo. Você está vendo o que ali no chão? O que você está vendo? Uma bacia. Então, era comum se matar animais nos umbrais. Era comum, certo? E botar o sangue na bacia e a pessoa tinha que passar como um pacto. Então, não foi algo específico do povo de Israel. Isso já era e ainda é a estrutura de alguns povos. Fazer o pacto, viu? Não leram bacia? Não leram ali? Tá? Saf, a palavra em hebraico é saf. É uma bacia. Isso vai estar lá em Zacarias também, que o Israel é como uma taça. Tá lá, né? Só que a palavra é saf. Entendeu? Por quê? Por causa do umbral. A gente tem que entender essa passagem, o limite. Limite. Por isso que o destruidor passou por cima, certo? Passou por cima das casas, mas o Eterno saltou a soleira, que a palavra aqui é soleira, que é mais antigo, sabe a soleira? A base, então, saltou por cima, e o Eterno foi jantar com o povo de Israel. Tá? Então, uma convidado especial estava junto na mesa, foi o Eterno. Então, quando o Eterno estava na casa dos hebreus, o destruidor estava na casa dos que não creram. Estava entendendo? Então, é saltar por cima da soleira. Tá? Então, por isso que entrou para dentro da casa, foi jantar. Por isso que o ceder de Pêssah é um ceder de aliança. Então não é para... vou dizer a minha opinião, que eu entendi para mim, quem caminha comigo sabe. O ceder de Pêssah não é uma quermesse. Você convida todo mundo. O ceder de Pêssah é só para quem está dentro da aliança. Porque é um jantar de aliança. Então não convida todo mundo, só para ficar bonito. Vamos ensaiar aqui. Aí a pessoa come o ceder de Pêssah e vai comer o coelhinho da Páscoa. Aí senta na mesa do Senhor, na mesa dos demônios. Estão entendendo? Então cabe a nós até proteger a pessoa. Não é para você agora. Vem Sukkot é festa de convidar, mas Pêssah não. Pêssah é só para quem está dentro do convênio. Por quê? Porque o Eterno vai estar ali. A pessoa tem que entrar dentro desse pacto, tem que entrar nessa aliança. Vocês estão me entendendo? Isso é regra, isso é lei. Isso era um conceito do mundo antigo. Porque quem está dentro da casa, se não é filho, é adotado como filho. É família. Estão entendendo? É família. O dono da casa é responsável por todo mundo. Isso é uma regra, é responsável e tem que tratar todo mundo bem. Servir como melhor, como nosso patriarca Abraão, que tinha abertura pelos 4 cantos da sua tenda. Certo? E é uma regra entrar pela porta. E o pacto do umbral. Isso no Oriente Médio é tão forte até hoje. E quem vive lá entende. A gente ocidental não entende essas coisas.
E você vai ouvir que Yeshua é a porta. Tem que entrar por essa porta. E quem não entra por essa porta é o quê? É ladrão. Ladrão. Então, quem vivia no deserto, o ladrão, o que ele fazia? Ele não entrava pela porta da tenda, porque se ele entrasse pela porta da tenda, ele entrava em aliança com o Deus daquela família da tenda. O que ele fazia? Quem já viu? Entrar por baixo. Né? Quem era pequeno não tinha dinheiro para entrar no circo, passava por baixo da lona. Tá? Entendeu? Não tinha dinheiro para entrar pela porta, entrava como ladrão, por baixo da lona. Estão entendendo ou não? Então nós somos convidados para entrar pela porta e entrar debaixo do pacto do umbral. Pacto do umbral. Existe um limite. O Eterno estava tratando o faraó. Ei, tem um limite. Vou endurecer o seu coração vai ser pesado. Limite, limite. Se passar da linha vermelha, dá problema. Você está entendendo que você é tão sério até hoje? Quando as pessoas vão inaugurar alguma coisa, o que é colocado? Hein? Na fita vermelha. Se alguém vem de um outro lugar, de um outro país, um presidente, um rei, o que é colocado para ele? Tapete vermelho. Existe um umbral de cada lugar, certo? Então não podemos passar nem do espaço do vizinho, como a Torá diz. Certo? Não podemos avançar os limites do vizinho, sim ou não? Está me entendendo? Então é muito sério. Então a pessoa que passa, ela está em aliança com aquele que está dentro da casa. Então quando você vai na casa de alguém, você tem que respeitar as regras da casa. Então, entendeu? Então existe uma regra. E aqui foi feita uma aliança. E depois o contrato da aliança foi dado no Monte Sinai. Então aqui já começa a aliança entre Israel e o Eterno. O pessoal também entrou rápido nesse detalhe. Mas aí estragou meu negócio. Tá falando tudo. Né? Vocês estão entendendo? Então você já entrou, quem entrou debaixo dessa porta, quem entrou por essa porta, saltou esse umbral e está no sangue. Por isso que o livro de Hebreus diz o quê? E aquele que não crê, aquele que se volta contra, ele pisa no sangue do Mashiach. Estão entendendo? Ele pisoteia o sangue do pacto do umbral. Ele rejeita. Entenderam o sentido do escritor? Existe um pacto. E aquele que menospreza, que nega a Mashiach, que ele faz? Pisa no sangue da porta. Aí, você vai ver que quando no Mishkan, todo o sacrifício é feito na porta. Amém? Entenderam um pouco disso? Então, o que é questão de adoção? Adoção são sistema, para ser adotado, nós temos que passar por um sistema de transição, certo? Sistema de transição. Então, primeiro nós somos adotados, entramos numa casa passando por um pacto, certo? O pacto do umbral, o pacto da mezuzá, o pacto do sangue do Messias. Não temos mais medo de espíritos malignos que vão invadir a nossa casa. Se você é templo do espírito, que tem espírito ou não tem? Então está com medo do quê? Estão entendendo? Senão a gente não está o povo lá no Egito. Certo? Qualquer coisa que venha contra nós, tem a liberdade do Eterno. Então é com o Eterno que a gente tem que se acertar. Foi enviado? Lembra que botava a culpa? Olha, o enviado do faraó? Não, mas se veio enviado do faraó, alguma coisa eu tenho que acertar, né? Pode trocar? Não, só não deixa pro final, não vai dar tempo. Ó, aqui já é uma imagem, tá? Tá o pacto, tá o destruidor por cima, certo? Saltando a porta, pode passar? Aqui, rapidinho, que como está chegando. Tá, então nós estamos vendo o templo, lá em cima o Monte das Oliveiras, aonde muitos acreditam que Yeshua foi crucificado, tá? Então uma discussão se é lá no Gólgota, lá onde tem o formato de caveira, ou no Monte das Oliveiras. Para a gente entender esses conceitos, é mais óbvio que seria no Monte das Oliveiras. Até porque a palavra Gólgota, em hebraico, se chama o quê? Gogolete. Que significa cabeça, caveira. E a contagem do censo. Quando foi feito o censo, era contado por Gogolete, cabeça.
licença, marcar Pinheiro, Rio Diesel, então eu vou acelerar um pouco isso, tá? Então, por quê? Eu coloquei isso. Questão do Monte das Oliveiras ser o umbral de Jerusalém. Monte das Oliveiras é a entrada de Jerusalém. Qualquer um que for entrar, né, em Jerusalém tinha que passar por onde? Pelo Monte das Oliveiras. É a entrada da cidade. Certo? Estão me acompanhando? Então, nada mais do que ter o umbral, o sangue e o Mashiach fazer o pacto do umbral, na entrada da cidade. Isso é óbvio? Aonde, na área do Monte das Oliveiras, aonde a Pará do Mar era sacrificada? No Monte das Oliveiras, na entrada da cidade. Estão entendendo ou não? Faz sentido? Então, todos que entram em Jerusalém fazem parte, estão responsáveis pelo Deus de Jerusalém. Responsável pelo rei. E esse rei tem que tratar todos os estrangeiros bem. E o povo de Jerusalém, de Israel, tem que tratar os estrangeiros muito bem. Amém? Então, esse conceito de limite, né, de horizonte, é um conceito muito forte dentro do povo do Oriente Médio. Nós estávamos discutindo aqui qual é a direção que nós temos que orar e fazer o chamar. Qual a direção? Para Jerusalém. E qual é a direção para Jerusalém? Leste. Tá? Então, tem uma pessoa com programinha, né, de bússola e tal. E aí nós estamos dizendo que é para cá e agora é para lá. Então, vamos no meio aqui, pelo menos está certo. Né? Se não é para lá nem para cá, a gente pega na quina aqui. Mas qual o conceito, veja bem, de horizonte, de observar, de olhar, certo? De parar perante um portal, uma porta, um limiar. Porque lá era a face do Eterno. Nós vamos olhar o nosso rosto, virar o nosso rosto para Jerusalém, aonde estava o templo, aonde era considerado o quê? A face. Então o templo ali era a face do Eterno. Onde está o Eterno? Em Jerusalém, no templo. Esse era o conceito que todo mundo tinha. Onde é a face do Eterno? De frente. Porque todos, tanto Adão, certo? Adão, as tribos, Judá, quando foram exilados, saiu em posição contrária. Com as costas. Com as costas para o Eterno. Por isso que techuvá é voltar. Então, o primeiro passo que nós temos que voltar é nos virar para lá. Para Jerusalém, para o templo, para o Éden. Lá era o Éden. Estamos entendendo? Então, a humanidade, quando transgrediu, virou as costas e foram expulsos. E todos que foram, né, foram exilados, que o exílio é um conceito de um nível espiritual baixo. Certo? Está um nível espiritual baixo, então é exilado. Por quê? Porque transgrediu e virou as costas para o Eterno. Está de costas, então nós estamos fazendo o quê? Nos voltando e olhando e vendo esse horizonte. Estão me entendendo? Pode trocar? Aí, né, como eu falei, um formato de um portal, né, de uma porta egípcia. Pode passar. Então, para a gente entender um pouco de como funcionava no Egito, tá? Então, o Egito como uma pirâmide e castas. Castas, níveis. Tá, irmão? Níveis. Então, vamos acordar. Tá? Então, tinha faraó no topo, os sacerdotes, os guerreiros, os escribas e funcionários, os carpinteiros, os artesãos. E embaixo estava o quê? Qual era a base da pirâmide? Escravo. Tá? É um conceito, nós temos que entender isso para nós sairmos dessa escravidão. Escravidão religiosa, desnecessária. Tá? Aquele faraó que nos oprime, que não permite, certo? Não permite a gente servir ao Eterno. Quem é esse faraó? Está aí, está aqui, chamado Yetzer-Hará. Esse é o faraó que nos distrai, que nos tira a atenção, aí nos dá coisas, nos dá palha,
Talvez a gente está atento à palavra, a gente está às vezes distraído, olhando o celular, coisa que não tem a ver com a paraxá, o que está sendo dado, né? É palha para onde está mandando aí. E aqui, Ana, amém. Ih, não leva amém? É palha. A gente tem que lutar contra a palha, porque não só nós estamos trabalhando demais, estamos escravos e arranjamos mais coisa para roubar o nosso tempo. Tá? E Faraó tem que trabalhar na minha vida bastante, assim. Tá? E a gente tem que se libertar, né? Porque o maior engano é já achar que a gente é livre. E não é. Entendeu? E quer libertar os outros. É um escravo querendo libertar outro. Dois escravos achando que são livres. Dois fugitivos. Se enganando. Então nós temos que buscar a libertação, certo? E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Então a gente vê aqui dentro do Egito, o povo de Israel estava onde? Como matizar, achatado. A base da pirâmide, certo? Matizar, não é achatadinho? Era nós no Egito. Tá? E quando esse povo, olha só, a condição que o Eterno coloca eles, como o nível mais baixo do Egito, e quando chega no Monte Sinai, coloca como? Vira a pirâmide. Isso, não sereis como cauda, não será como cabeça. Então, os filhos de Israel se tornaram, Êxodo 19, como que? Olha só. Faraó era considerado como quem? O filho de Deus. A imagem visível do Deus real na terra. Horus vivo. Certo? E até tá? Então a gente tem que entender esse conceito. E existem os sacerdotes, os guerreiros, essas castas maiores, como filhos do Deus do Egito, como sacerdotes. E os israelitas eram como escravos. Mas no Monte Sinai, ele vira essa pirâmide. Israel é o meu primogênito. Israel é um reino de sacerdotes. Estão entendendo? A pirâmide virou, cabeça para baixo. E ou a gente crê ou não crê. Essa é a nossa batalha. Nossa batalha hoje é crer. Hoje, pô, Moisés, pô, Marcelo, eu estava tão bem, agora tu vem me falar essas coisas, agora eu tenho que abandonar algumas coisas. A gente está sempre indo contra Moisés. Existe uma batalha dentro de nós. Existe um Moisés dentro de nós, que é hebreu, mas também é egípcio. Tem um hebreu aí e um egípcio. Às vezes o egípcio, né, o hebreu quer se livrar do egípcio, aí ele vê lá e pega o egípcio e mata e esconde. Só que uma hora o egípcio sai para fora e aparece. Entendeu? Entendeu ou não? Aí o hebreu foge, é um problema em nós, a gente não sabe a nossa identidade, se é hebreu ou egípcio, uma hora é do mundo, ou é uma hora é do eterno. Amém? Amém! Amém. Hoje a gente vai ressuscitar os mortos. Teve uma reunião que eu joguei um sapato no. Pode dizer. É uma sapatada por amor de vós. Por amor de vós. O farol começa a te perturbar, eu deixo que eu te liberto rapidinho. Começa a te oprimir, já começa aqui, ó, meio da tarde, o Maurício Paulo Marcelo, no meio da tarde, só para me torturar, um pouco cansado com sono. É amor, claro. Entendeu? Pode passar? Aqui temos alguns deuses do Egito, tá? Nós temos aqui, no meio, umas asas, que estão chegando vocês, chama Maat. Maat era a deusa da justiça e da verdade. Maat, ela que organizava o cosmos. O mundo estava com Maat. Maat era a deusa da justiça, onde as pessoas eram julgadas, tinham que passar por Maat. Tá? Faraó era o guardião, presta atenção, Faraó era o guardião de Maat, guardião da justiça e da verdade. Tá? O Tessalel falou da batalha das serpentes, para bem lembrar que tá monstros marinhos, certo? Tá, mas por que serpente pega serpente ali e tal, uma coisa esquisita? Tá? Por quê? Porque a guardiã, Utshep, era a guardiã de Faraó. Era o plano de guarda de Faraó, era Deus em forma de serpente.
Tá? Moisés já vai derrubando o cachorro, o cão de guarda do faraó. Dizendo que a autoridade dele, a vara dele engoliu. Então, entendeu ou não? Por isso começou essa batalha. E a gente sabe que serpente, na Rash, tem valor numérico de 358, que é Machia. Tá? Então, Machia já derrubou a guardiã que guardava o faraó. Tá? E depois começa uma batalha. Então, o faraó está ligado com todo o sistema, com todo o cosmos. Então, ele tinha que cuidar de Maat e manter tudo em ordem. Então, se a coisa começasse a se perder, a culpa era de quem? Faraó. Entendeu? Porque ele era a representação do Deus Ra. Ou depois foi uma junção, né? Parece um Goku lá, né? Uma junção de dois deuses, Amon-Ra, Amon e Ra, certo? Porque era o Deus Sol. Quem viu, eu aconselho vocês, depois de olho, vão assistir os Deuses do Egito. Tá? Nem pagãozinho, mas para a gente entender um pouco de cultura. Tá? Então, você vai entendendo o que está acontecendo, a ideia deles. Por que essas pragas, cada Deus relacionado ao quê? Por quê? Então, o rio Nilo era o Deus Ap, Deus guardião do Nilo. Então, vai lá o Eterno e derruba o guardião do Nilo. E assim foi. E assim foi, até foi falado aqui da praga da escuridão. Então, a escuridão estava ligada a quem? A Ra, o Deus Sol. Entendeu? Porque Ra batalhava, como foi dito aqui, noite e dia. Então, Ra se levantava quando o sol nascia, ressuscitava, e à noite ele começava a batalhar com as trevas e guardar o Egito do caos. Estão entendendo ou não? Então, por isso que o Eterno, não, quem faz o caos sou eu. Quem faz o caos sou eu. Quem criou as trevas fui eu. Então, o Eterno está mostrando que é ele que é o Deus verdadeiro. Não é nenhum desses deuses, amém? Então, ele foi derrubando até chegar lá no primogênito, no que era o filho de Faraó. O que é o filho de Faraó? Seria o próximo Deus. Porque Faraó era o Deus encarnado. Era a imagem visível do Deus deles. Esse é um conceito. A Yeshua é chamado de imagem visível do Deus invisível. É o conceito. Estão entendendo? E essa era a nossa função também. Essa era a função de Adão. Ser a imagem visível do Deus invisível. Quem olhasse para Adão, viu o Eterno. E essa é a nossa função. Minha e sua, tá vendo? As pessoas olharem para nós, eu quero servir esse Deus aí. Não a Faraó. Eu quero Deus, porque ele está mais para a imagem de Faraó do que a imagem do Eterno. Deus amoroso, misericordioso, né? Que auxilia, que guarda, que cuida. Não, Faraó, Deus opressor, tem os maridos de Faraó, tem as esposas de Faraó, tem os filhos de Faraó. Entendeu? São a imagem de Faraó, tem que ser a imagem do Eterno. Tem os crentes de Faraó, discípulo de Faraó e líder de Faraó também. Que oprime o povo, né? Então, quando a gente começar a oprimir alguém, lembra-se, é Faraó agindo em ti. Tá? Quando a pessoa olhar e diz, não estou vendo o Eterno. Estou vendo quem? Faraó. Amém, mais ou menos também. Quando dá glória a Deus, uma rajada de linha estranha, uma coisa assim, começa a se animar um pouco. Amém? Tá? Então, a gente tem mais alguns outros deuses aqui, nós vamos ver Hathor, que ali, aquele Hathor ali, aquela senhora com um chifre, cabeça de... Aí depois de Data, vai ter... Esse que ela foi a dancinha, a festinha que teve no bezerro de ouro. Tá? Estava ligada a ela, lá que o povo foi lá e fez uma festinha, botou um bezerro. Estava ligado a essa deusa, que é a deusa da dança, tudo mais, né? Da promiscuidade. Estão entendendo agora? Estou dando o nome de cada um, estou entregando. Porque a Torá proíbe nós estudarmos. Hein? Sobre isso? A Torá proíbe? Proíbe a gente estudar sobre os outros deuses. Mas aqui a gente está entregando, só quando você estuda a fim de entregar ao cidadão, você mostrar quem ele é e que ele não existe, que é um produto da imaginação humana.
A gente vai entender isso, porque no final de todos os deuses derrotados, terminou em Faraó. Que é homem e não é Deus. E que foi destruído o seu primogênito, ou seja, aquilo que ele ia produzir, aquilo que ele ia reproduzir, a sua imagem. Estão entendendo? Por isso que aquilo que a gente reproduz a partir da nossa imagem, isso é idolatria. É externar, então tem que matar esse primogênito. Vamos aqui então, para a gente entender um contraste entre Gênesis, Bereshit e Shemot, Êxodo, tá? E assim, então Adonai respondeu às súplicas aflitas de Moisés. Agora, portanto, verás e eu hei de fazer a Faraó, pois pela intervenção da minha mão poderosa, Zerua Adonai. Lembra da árvore cedro de peso, que tem um ossinho lá? Significa o quê? O braço forte de Adonai. Tá? Mão poderosa. E os fará partir. E por minha mão poderosa os expulsará do seu país. E portanto dirás aos filhos de Israel: eu sou Adonai, vos farei sair debaixo das cargas do Egito, vos libertarei da sua escravidão e vos resgatarei com braço forte, com poderosos atos de juízo. Então, o que ele estava fazendo? Ele estava julgando. Todos os deuses estavam sendo julgados. Então, essa Maat que tinha colocado é que dava equilíbrio. Então, acontecia. Olha o conceito deles, para a gente entender. Maat, ela tinha um salão de juízo. E tinha uma balança. Nessa balança, se colocava um lado o coração da pessoa, tá? E do outro lado uma pena de avestruz que tinha na cabeça dela. Então, como é o coração, que são os atos, a consciência da pessoa, tá? Era pesada. Então, se a pessoa tivesse uma vida correta, uma vida boa, né? Ela estava salva. E tinha que levar alguns tesouros, algumas coisas para pagar também a passagem. Entendeu? Pelado, então dança, como dizia o poeta. Certo? Não passava. Então, por isso que às vezes veio o faraó levando muitas riquezas e até os seus servos junto, no dia do juízo. E tinha que pagar. Por isso está assim, pela graça sois salvo. Não pagamos nada para passar para o outro lado. Que foi pago não com prata nem ouro, mas com sangue precioso. Estão entendendo o conceito? O confronto? Não é que a Escritura está imitando. Muitos teólogos, estudiosos, ateus, a Torá é uma cópia, né, de alguns conceitos do mundo antigo. Os assírios, acadianos e tudo mais. Emunenish, a gente vai ver sobre isso daqui a pouco. Certo? Não, a Torá está sendo um contraste com todo o pensamento do mundo antigo. Mas se a gente não sabe como pensava, a Escritura fica mais complexa de a gente entender. Certo? Tá? Então, esse Maat, então o coração era pesado. Coração, a consciência, as ações eram pesadas. Então, por isso que ele está dizendo, faraó, vou pesar teu coração. Eu estou te julgando. E quanto mais tu teima, mais juízo. É isso que está dizendo. Eles, pô, Deus é ruim, pesou o coração. Não, é o conceito que eles entendiam. Que o coração da pessoa era pesado. E ligado ao fígado, que é o órgão mais pesado do corpo. Certo? Que vem da raiz da palavra kabod, peso. E a Kabbalah, os sábios vão fazer essa associação, fígado, coração. Estão entendendo, gente? Mais ou menos. Faz a pergunta arrebatada. E, então, isso que o Eterno está dizendo. Faraó, estou te pesando. Faraó, estou te julgando. Que era assim. Como é que funciona? A pessoa vai lá e começa a desobedecer. Aí vem uma praga. Está se transgredindo, né, Paulo? Aí vem a praga. Aí começa a apavorar. Aí chama Moisés, por favor, tira essa praga, intercede por mim, Moisés, eu vou mudar, eu vou libertar Moisés. Então tá, lá Moisés, intercede, tira a praga. Semana que vem, tá lá, ó, faraó de novo, teimando e transgredindo. Conhece algum faraó assim? Aí vem outra praga.
Aí passa pelo perrengue. Aí você chama o Marcelo ora por mim, Marcelo, tira esse limite, tira essa praga, eu vou me arrepender, eu vou voltar a servir, eu vou voltar, vou fazer tudo, Marcelo. Aí, faz o quê? Não faz. Aí ele vai até dizer, eu vou te pesar, eu estou te julgando, não tem mais salvação para ti. Chegasse um limite, passasse a linha vermelha. Amém? Esse Deus amado já não passou a linha vermelha. Amém ou não amém? Amém. Isso aí, tamo junto. Uma batalha com o faraó é violenta, amém? Nós somos família, tá? Se alguém se ofender, isso é orgulho. O orgulho é o faraó, tá bom? Tem medo de serrará, vou botar com alguém, né? Então aqui um pouquinho, né? Opa, toca aí, faça um. Aqui, ó, eu não estou dizendo nada. Estou dizendo nada. Só estou falando o conceito que o povo tinha, né, mano? Eu vou me expulsar do conceito. Ah, Maurício, não estou dizendo nada, já que tu chegou. Só vou dizer o conceito do mundo antigo, que a Terra era plana. Vai, entendeu? Ah, não estou dizendo. Ah, não. Estou dizendo que a gente tem que entender como funcionava o sistema, tá? O povo entendia que a Terra era plana, tá? Então tinha lá, eu tinha que ter lá, Leviatã, o caos, presta atenção. O caos. Existia uma batalha. Não entendi do céu, vai saber o tempo lá em cima, o reflexo embaixo. Embaixo das águas, embaixo, presta atenção, era o Sheol, o inferno, no submundo, tá? No submundo aquático. E nesse submundo tinha um monstro marinho. Entendeu? E esse era o pensamento deles. Por isso que a Escritura vai lidar, o Eterno vai falar com a linguagem que eles entendiam. Amém? Não estou dizendo que era. Estou dizendo que o Eterno vai tratar conforme eles pensavam. Então, no Egito, eles entendiam... Pode passar? Eles entendiam que a terra foi tirada das águas, existia um limite em cima, um limite embaixo, as montanhas laterais, que eram os povos, as nações, eram os limites da terra. Estão entendendo? Por isso que eles entendiam que a terra é plana, por quê? Pela observação, não tinha NASA, não tinha nada disso que tem hoje. Tá? Então, eles julgavam segundo o que eles viam. Estão entendendo, gente? Tá? Eles entendiam como mundo a realidade deles. Tá bom? Não? Passando claro? Então, era o conceito. Então, existia o quê? Céu, os limites do céu, águas acima, águas abaixo. Que o mundo, por quê? Porque todo mundo antigo teve um link, né? Os povos vieram dos descendentes de Noé. Então, que o pensamento, que tudo era de Satanás, que Satanás criou tudo, aquela coisa, já não serve mais para nós. Isso não é mais ignorante. E que cada povo tinha uma percepção e um conhecimento que veio lá de trás. Então, eles foram adaptando as culturas, certo? Que vê que todo mundo mais ou menos pensava igual. Só que começaram a adorar mais a criação e a criatura do Criador. Essa faz a diferença entre nós e eles. Tá? Eles começaram a adorar a criação, as criaturas, do que o Criador. Esse foi a queda. Tá? Esse foi o erro. Mas existiam os conceitos semelhantes. Então, os conceitos eram semelhantes. Ó. Tem uma terra plana, tá? E tinha o abismo, o Sheol. Tá? Então, esquece da terra, vamos focar no Sheol. Tá? E tinha um monstro marinho nas profundezas. Tá? O que vai para nós é isso. Monstro marinho nas profundezas. Esquece da terra plana. Então, você está me olhando ali. E diz assim, olha só. Gênesis 1. E Deus abençoou e disse, né? Sedes férteis, multiplicai-vos,
povoai, sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja. Aí eles estão lá no Egito. Olha só, uma nova criação. Presta atenção. O evento do Egito, para o povo de Israel, estava havendo uma nova criação. Está se repetindo. Como teve Noé. A partir de Noé, foi um conceito de uma nova criação. Tá? Multiplicar, dominar, essa linguagem. Aí eles vão para o Egito. Os filhos de Israel foram fecundos e multiplicaram, tornaram-se cada vez mais numerosos, poderosos, tal. Entenderam ou não? Isso começou a acontecer no Egito. Tá? Vi, sabes, mediam o fim, podiam, as crianças demais, podiam o contrário, caso a guerra. Aí o faraó, pode passar? Aí o faraó vai dizer, peraí, esse povo está crescendo demais. Esse povo vai se levantar contra nós. Nós vamos ter que dar um jeito nisso. Beleza, tá? Então o faraó tem uma ideia, não, vamos matar as crianças. Vamos subjugar e matar as crianças. E aí teve a ideia de que jogar as crianças na onde? No rio. Tá? Então abre aí. Código de Hammurabi. Tá? E diz assim, ó, o Código de Hammurabi é um dos códigos de lei muito antigo. É anterior à Torá. Certo? Então, eles se basearam, porque isso aqui era quase uma lei universal. Todos estavam debaixo desse mesmo conceito de lei. Estão entendendo ou não? Então dizia assim, ó. Dizia assim, parágrafo 2, ao artigo 2, capítulo 1, artigo 2. Se um homem lançou contra outro homem uma acusação de feitiçaria, mas não pôde comprovar aquele contra quem foi lançado, a acusação será mergulhado no rio. Se o rio o dominar, seu acusador tomará para si sua casa. Se o rio o purificar, ele sairá ileso. Aquele que lançou a acusação de feitiçaria será morto. E o que mergulhou no rio tomará para si a casa do seu acusador. Está dentro do que o Betsalel falou. Então acontece, por que eles não entendiam? Não, jogaram as crianças no rio. Se as crianças se salvassem, o Deus do rio achou elas inocentes. Eles entendiam que os deuses das águas que criaram tudo, tudo foi criado pelas águas. Então existia no Egito o sumério, o deus Ea, Enki, são os deuses da água. Tá? A gente tem que entender isso, tem que ser claro para nós. O poder do batismo, já teve lá. Então a gente entendeu, se a pessoa fosse jogada e sobrevivesse, o Deus das águas achou ela inocente. E quem acusou era jogado no rio. E os bens passavam para outra pessoa, entenderam ou não? Sim ou não? Então foi essa acusação. O faraó achou, peraí, então vou acusar. Arranjou uma acusação. Arranjou um pretexto de acusação para ir contra o povo de Israel. Por isso que ninguém reclamou. E Moisés sobreviveu. Deus das águas achou esse inocente. Esse cara é diferente. E foi adotado. Porque passou pelas águas, passou pelo ritual de transição, um novo nascimento. Virou príncipe. Está entendendo? Sim ou não, gente? Então tá. Entendemos legalmente como se pensava? Por isso que aconteceu o que aconteceu? Não foi do nada, por um acaso? Tem que ter um conceito. Tá? Então aí começa a batalha. E o ritual de transição. Tá? E o povo vai andar. E diz assim, né? Diz 1. A terra, entretanto, era de forma vazia, a escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, quem se move sobre as águas, gente? O Espírito de Deus. Sim ou não? Então, não é esses deuses. Não é esses deuses.
Fazer o quê? Não é os deuses, é o eterno. Por isso que a narração está confrontando o conceito do mundo antigo. Tá? Depois Deus diz, haja entre águas e águas, um limite para separá-las em duas partes. Fez, portanto, Deus, o firmamento, separou águas de águas embaixo o limite das que ficaram para cima, e assim aconteceu. Estão entendendo? A divisão das águas. O secretário está confrontando o que eles já pensavam. Troca. Aqui o que eu falei, o conceito egípcio, passa para frente. Horizonte. Conceito egípcio de horizonte. Então nós olhamos em direção a Jerusalém. Tá? A Jerusalém. E existe um horizonte. Então, presta atenção. Então, quando a gente olha para o horizonte, onde nasce o sol, esse era o conceito que tinha o povo egípcio, era esperança. E estava ligado a deixar o passado. Que o passado não importava mais. Ah, presta atenção, era um conceito. Era algo que trabalhava no emocional de cada um. Toda vez que o sol nascesse, a pessoa gerava esperança e deixava o passado para trás. O passado não tem mais poder sobre ela. Tá? E o povo foge. E o povo está entre duas montanhas, dois montes, sim ou não? E está o mar. E está o mar. Certo? Então nós estamos vendo dois umbrais, duas montanhas. Era um conceito egípcio de esperança. E está o mar. E o povo está encurralado ali. Certo? Troca. Tá? Ó, isso aqui são, né, estudos desse conceito egípcio sobre o sol. Por isso que eles adoravam o sol. O sol trazia esperança. Conceito deles de ressurreição. Onde Ra ressuscitava todo dia. Tá? E vamos ler aqui então, vamos começar. Êxodo 14. Quando o faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles. Tiveram grande o quê? E olharam para trás. Entenderam o que eu acabei de dizer? Olhar para trás. Se tu olhar para trás, tu vai ter medo. Olha para frente. Esquece o passado. Tá? Olha a estrutura de escravidão que a gente tem que se libertar. Esquece, o passado não pode te acusar mais. Amém? E tiveram um grande medo. Então os filhos de Israel clamaram a Adonai. E reclamaram a Moisés. Não havia talvez número suficiente de sepultura no Egito. E por isso nos tirasses de lá para morrermos no deserto. Aí começa a murmuração. Quer tirar do Egito, quer libertar o indivíduo se levanta contra. Então, no final das contas, não quer se libertar. Quer encher o ouvido do Moisés. Só que é o benefício. Quando a coisa aperta, vai e se levanta contra Moisés. Não, Maurício? Coitado do Maurício. Coitado do Ezequiel. Não é o Ezequiel. Se está bem, benção. Se dá problema, a culpa é do Ezequiel. E é assim. A culpa é do Marcelo. Então lá. Tá. E não é isso que dizemos no Egito, deixe-nos para que sejamos escravos dos egípcios em paz. Ou seja, está escravo, mas está em paz. Né? Está escravo, mas está em paz, cara. Entendeu, cara? Coisa melhor nos for servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Ou seja, não quer passar pela prova. Não quer passar pelo deserto. Essa é a realidade. Então não gaste, não vem entupir meus ouvidos, entupir os ouvidos do Maurício, do Ezequiel. Não toca. Se tu não quer seguir, marchar para frente, vai para os bailão. Não perde tempo. Não existe. Essa não é muito especial. Né? Tá?
Ah, então Moisés encorajou o seu povo, dizendo: não temais, permaneceis firmes, vereis que o Eterno fará hoje mesmo, para vos salvar de todos, porque os egípcios que vedes neste momento, nunca mais tornareis a ver. E Adonai combaterá por vós. Quem vai combater por nós? O Eterno. Quanto a vós, clamai-vos e ficais, clamai-vos e ficais o quê? Calados. Então o Senhor indagou a Moisés: por que clamas por mim? Diz aos filhos de Israel que marcha. Não olha para trás e segue. Mas eu estou vendo só o mar, eu estou entre duas montanhas. Estou vendo o abismo. Lembra que eu falei? O abismo? O que o mar significa? Sheol, o inferno, sepultura. Vou ter que encarar a morte? Estão entendendo como eles estão sendo confrontados? Eles entendiam que o mar era o abismo. E lá dentro do abismo tem o quê? Monstro do Lago Ness. Ah? E tu levanta o teu cajado e estende a mão sobre o mar, e dividindo para os que os filhos de Israel atravessem o mar, caminhando sobre o chão seco. Eu, no entanto, ainda endurecerei o coração dos egípcios. Quem está fazendo? Julgando os egípcios. Colocando mais juízo sobre eles, ou seja, já condenando. Estavam condenados. Entenderam ou não? Estavam condenados já. Ou seja, para que vos sigam e serei glorificado por intermédio do faraó e todo o seu exército, e seus carros e cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou Adonai, quando for glorificado no faraó. Veja, no faraó. O problema é com quem? Com o faraó, que está aí, que está aqui. Quando a gente vencer esse faraó, o Eterno vai ser glorificado. Para achar, passado, acho que foi boa, não é? Boa significa o quê? Vem. Como vem? O Eterno está com quem? O Eterno está em faraó. Ou seja, para chegar até o Eterno, tem que passar por quem? Por faraó. Não é vai. É vem, Moisés. Vamos tratar. Eu, tu e faraó vamos tratar. Então não tem como chegar ao Eterno sem passar pelo faraó. Então Moisés está sendo tratado. Entenderam ou não? É a gente tem nosso ego, nosso faraó, tem que ser tratado, senão não alcança o Eterno, não. Vem, vamos tratar, vamos sentar aqui. Vem, vamos lá. Para achar passado, né, pastor? Tá onde estava? Tá. Então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel retirou-se e passou por trás deles. Também a coluna de nuvem retirou-se diante deles e se pôs atrás dele, ficando entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. Uma nuvem era tenebrosa do lado dos egípcios, mas iluminava a noite do lado do israelita. E a noite passou sem que pudessem aproximar-se do outro, durante toda a escuridão da noite. O que está acontecendo aqui? Uma batalha cósmica. Na noite. Lembra que a gente entendeu o que aconteceu na noite? Começava uma batalha dos deuses para o outro dia seguinte. E eles estão nessa batalha. E quando se trata uma coluna, uma tocha acesa, no conceito do mundo antigo, se chamava o quê? Liberdade. A pessoa que recebia a liberdade, ela andava com uma carta de alforria de liberdade e uma tocha. Ah? Uma tocha e uma carta. Então, por onde ela andasse, ela tinha livre acesso. Certo? Porque o rei
o seu Senhor libertou ela. Então, essa tocha tem o conceito de liberdade. Então, você estava olhando, aquele povo é livre. A estátua da Havã, a estátua da liberdade, esse é o conceito. De uma tocha, de um estandarte. Qual é o nosso estandarte de libertação? Yeshua no madeiro. Esse é o estandarte que foi levantado para as nações. Que olhar e sejais libertos, curados. Né? Estão entendendo o conceito? Bora. Próximo. Conceito. Egito, Sheol. Monte Sinai, Moisés. Tá? Então eles entendiam que o Egito era um submundo. Era um lugar de escravidão, um lugar de morte. E eles estão saindo em direção, né, passando desse lugar, saindo desse lugar para ir para o Monte Santo. Essa é a ideia. Saímos desse lugar e ir para onde? A gente estava virado onde? A Jerusalém. Esse é o nosso foco. E marcha. E sai desse Sheol, desse inferno. Desse faraó. E desse monstro. Que te aprisiona, que me aprisiona. Estão entendendo, gente? O conceito? Eles têm que sair desse lugar, atravessar esse lugar e ir para o monte. Bora. Aqui começa a batalha. Aí, estão vendo Moisés, abriu o mar, estão vendo um bicho feio ali. Esse era o monstro marinho. Esse é Leviatã. Tá? Nas culturas do mundo antigo, nós vamos pegar dos materiais, né, acadianos e sumério. Tinha uma batalha entre Marduk e Tiamat. Sabe que é Tiamat? Lá da caverna dos dragões, né? Desenho. Tiamat. Um dragão. E Marduk venceu. Troca. Ó. Isso aqui é a cultura assíria, suméria. Todos tinham esse conceito de uma batalha cósmica, certo? Durante a noite, contra o monstro, contra a serpente. Estamos estudando tudo, nós vamos entender. Estão entendendo? Então, todos entendiam isso, a gente não entende. Então, ele está trazendo uma batalha cósmica de novo, uma nova criação. Ele vai criar tudo de novo. Para ele arrumar isso aqui que a gente está vendo, ele vai trazer o caos. E se a gente tiver fé, senta e curte. Porque é ele que vai tratar. Não é, gente? É ele que vai tratar. E vai acontecer de novo. Não? Nós estamos nesse momento maravilhoso. Tá? Troca. Ó, então isso aqui são tabuletas de coliforme, de barro, que eles acharam. Então está vendo a batalha contra a serpente. Todos os povos entendiam essa batalha contra o dragão, contra a serpente. Isso não é exclusivo da Bíblia. A Bíblia só faz um contraste. Quem é quem? Certo? Não são os deuses do mundo antigo, mas é o Eterno e o seu Mashiach. Que vai vencer essa batalha. Tá? Troca. Tá? Aqui é a imagem desse Marduk, certo? Matando o dragão. Tá? Que era Tiamat. Que é mais antigo, lembra da caverna do dragão? Tá? Aqui é a imagem de Marduk. E a gente vai ver que é um monstro marinho, um monstro das profundezas, um monstro do caos. Tanto que a cultura diz que Marduk matou o monstro e, com a sua pele, construiu a abóbada. O firmamento. Tá? Olha, o povo tinha imaginação, né? Por aqui, Êxodo 14. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e Adonai, por meio de um forte vento oriental, soprou toda aquela noite. Gênesis. Espírito de Deus. A testemunha da criação. O Espírito. Soprou toda a noite. E fez o mar afastar. E esse tornou-se em terra seca e as águas foram divididas. Águas acima e águas abaixo. Estão vendo a criação de novo aqui? Separação. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, em seco, e as águas formaram como um muro
de água à direita e à esquerda. Separou as águas. Vou pegar a palavra então, ali. Vento. Vento da onde? De onde veio o vento? Do Oriente. Da onde veio? Do Éden. Do paraíso. Para onde nós temos que ir? Por isso que nós temos que olhar para o passado, mas entender que existe um ciclo. Existe um ciclo. Tá? E nós vamos voltar. Então esse vento vem da onde? Do Éden. Para me levar para lá, só quem veio de lá. Um escravo não liberta o outro. Então só pode me levar para o Éden quem veio do Éden. E para onde nós vamos? Né? E abriu o mar. E houve uma batalha. Obrigado, me salvou. Tá? Vamos lá, troca. Quem é? E foi a batalha com quem? Faraó. Faraó era considerado como um monstro marinho. Tá? Um monstro marinho. Troca. Salmo 74. Com tua força fendeste o mar. E, cantamos isso aqui. O serviço vai falar nisso. Com tua força fendeste o mar, despedaçaste sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos. Esmagaste a cabeça de quem? Leviatã. E o serviste de alimento aos habitantes do deserto. Isaías 51. Desperta, desperta, arma-te de força. Braço de Adonai, desperta. Como nos dias antigos, como nas gerações passadas. Não és tu aquele que habitou o Egito e feriu terrivelmente o quê? O monstro marinho. Não és tu aquele que secou o mar e as águas do grande abismo, Sheol, inferno, caos, e fez o fundo do mar um caminho a fim de que os resgatados passassem. Glória a Deus. Vamos lá, Salmo 89. Dominas insolente no mar bravo, quando as suas ondas se sublevam. Tu as amansas e mataste e aniquilaste o quê? O monstro dos mares. Desbarataste os inimigos com o poder do teu braço. Salmo 77. Tu és Deus que fazes milagre, mostraste o teu poder entre os povos, com o teu braço resgataste o teu povo, os filhos de Jacó e de José, as águas que avistaram, ó Deus, as águas que tremeram e contemplaram, até as profundezas estremeceram, as nuvens desfizeram-se em água, houve trovões nos céus também, tuas flechas curvaram em todas as direções. No Egito tinha um festival, chamado Festival Set, aonde o faraó era rei tronado. Ele fazia um festival aonde ele passava por todo o Egito a cada 30 anos, depois de 30 anos, depois a cada 3 anos. Provavelmente todos esses eventos aconteceram nesse evento, onde faraó era entronado e o Eterno derruba eles. Eu sou o Eterno, eu sou Deus. E Faraó jogava flechas nos 4 cantos, mostrava o seu poder, os 4 cantos. Ao reboar o teu trovão na tempestade, os raios iluminavam o mundo, estremeceu a terra e abalou-se. A tua vereda atravessou o mar, o teu caminho pelas águas poderosas. Guiaste o teu povo como um rebanho, pela mão de Moisés e Arão. Vamos lá para Jó 41. Poderás tu, com um simples anzol, pegar quem? Leviatã, o crocodilo, o monstro, ou prender-lhe a língua com uma corda. Acreditas que ele fará aliança contigo, de modo que o tomes com o teu fiel escravo pelo resto da vida? Não existe nada sobre a face da terra que se lhe compare. Foi criado
para não ter medo. Ele observa tudo o que altivo. É rei sobre todos os arrogantes. Então, essa arrogância de Faraó, que é esse monstro que oprime, subjuga e nos quer no abismo sobre caos e sobre escravidão, está em nós também. Êxodo 6. Então Adonai respondeu às súplicas e aflições de Moisés. Agora, portanto, verás que eu de fazer a Faraó, pois é pela intervenção da minha mão poderosa. Já lemos isso. Certo? A mão poderosa. Preste atenção. Comentário rabino, está aqui no Rumash, eu trouxe um monte de coisa, essas coisas que a gente comprovar, né? Se alguém tem dúvida, a gente lê. Tá? Diz o quê? Que o Espírito, 5 minutinhos, o Espírito do Mashiach pairava sobre as águas. Isso é o que eu estou dizendo. São sábios. Então, quem pairava sobre as águas? O Espírito do Mashiach. Tá? Vamos ler aqui Mateus 14. Todavia o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Então estão no caos, estão sobre o mar, sobre as ondas. Quando os discípulos viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados, exclamaram: é o Espírito. Alguém copiou de alguém. Alguém copiou de alguém, né? Tá? Olha só, vê se não tem sentido. É um fantasma, é um espírito. E gritavam de medo. Ao que Pedro exclamou, sempre Pedro, né, cara? Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, pois sobre o quê? Sobre o quê, gente? As águas, sobre o caos, sobre o abismo, sobre a morte. Todavia, reparando na força do vento, teve medo. Essa é a nossa batalha. Começar a reparar as coisas e ter medo. E começou a afundar. E gritou: Senhor, salva-me. E Yeshua estendeu imediatamente a mão. Então, quem é o braço forte do Senhor? O próprio Mashiach. Que tira do abismo, das águas. Estão entendendo ou não? Então, quem vai destruir esse monstro marinho? Quem vai batalhar? Quem vai nos tirar? Então, para mim, ser um filho, eu tenho que passar por um ritual de transição, que é as águas. Eu tenho que morrer, eu tenho que ser julgado pelo Deus verdadeiro das águas. E uma vez que eu passei por esse juízo e o novo nascimento, aí eu sou adotado como filho. E Yeshua saiu das águas e uma voz do céu disse: esse é o meu filho. Tomou de volta. Então, esse é um ritual de transição. E que teve lá um novo nascimento e um juízo, porque todos temos que passar pela morte. E vamos ser tirados do abismo. E o monstro. Vocês estão entendendo aqui a história de Jonas ou não? Isso não é teoria, não. Entendemos a mensagem? Entendemos o evangelho? Podemos crer que nós vamos ser tirados do abismo pela mão forte, estendida? Independente se tiver medo, mas é só clamar. Senhor, me tira, não foi o que Jonas fez? E começou a clamar. E ele estava onde? Dentro do monstro, do abismo. Amém? Espero que tenham entendido a mensagem. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela atenção. Que o Eterno abençoe a todos. Agora pela vida do Rocha Maurício, pela vida da minha esposa, do meu filho, da minha família que está aqui comigo, aos irmãos que vieram comigo, já estão